Oi galera, eu sou a Roberta de Portela, se você ainda não me conhece, chega mais e vamos ter um pouquinho de aula de língua portuguesa. Eu sempre dou essa dica, reveja a classe gramatical das palavras para que os outros assuntos fiquem mais fáceis, para que você possa entender com mais facilidade os outros assuntos, ok? Então vamos lá. As palavras que usamos diariamente, as palavras que são usadas para compor o nosso discurso, elas têm funções diferentes. E é isso que a gente vai ver aqui. Morfologicamente, qual é a função dessa palavra? Vem comigo que hoje tem revisão de classe gramatical das palavras. A classe gramatical das palavras é composta por 10 palavras, as variáveis e as invariáveis. Como assim? As variáveis são aquelas que vão variar, vão modificar quanto ao número, lembrou? Plural, singular, e gênero, masculino, feminino, e ainda temos o verbo, né? O modo, o tempo, ok? Vai fazer essa variação. E as invariáveis são aquelas que nunca mudam. Por exemplo, o de, que é uma preposição. Tá lembrando aí? Então vamos lá. Vamos começar pelo substantivo. Qual a função dele? Qual é o papel do substantivo? O que ele faz? O substantivo, ele nomeia. Nós temos nomes, as coisas têm nomes. De uma maneira geral, os seres possuem nome. Então, a função do substantivo é nomear as coisas. É exatamente essa palavrinha que dá nome às coisas, os substantivos. Roberta, São Paulo, Rio de Janeiro. As coisas têm nome e a palavra que dá nome às coisas, que nomeia os seres de uma forma geral, é o substantivo. Os substantivos vão variar, vão sim. Olha só, menina, menino, quanto ao gênero, né? Meninas, meninos, quanto ao número, singular, plural. Meninas, meninos, menina, menino. Agora vamos falar sobre o adjetivo. Enquanto os substantivos nomeavam os seres, o que o adjetivo faz então? Caracteriza os seres. Por exemplo, menina bonita. Esse bonita está caracterizando o substantivo, o nome, menina. Então, substantivo você já sabe, nomeia os seres. E o adjetivo caracteriza o nome, caracteriza o substantivo. Também vai variar, porque eu não posso dizer menina bonito e nem meninas bonita. Você tem que variar quanto ao número, né, e quanto ao gênero. E o artigo, você lembra dele? O artigo é aquela palavrinha pequenininha, que parece que não tem importância, mas é muito importante. Por quê? Porque é com ele que você vai decidir na elaboração do seu texto se você vai definir ou indefinir o nome, ou seja, o substantivo. Ao colocar o artigo antes do nome, você vai especificá-lo ou generalizá-lo, aquele nome. Então vamos lá, nós temos os artigos definidos e os artigos indefinidos. O, a, os, as, lembraram? Esses são os definidos. Os artigos definidos, eles especificam. Então, se eu quero falar, por exemplo, de uma menina especificamente, eu digo a menina, não é uma menina qualquer não, é a menina. E se eu não quero falar de uma menina específica, ou nem sei quem ela é, eu digo uma menina, porque é uma menina aí qualquer, eu não sei quem é. Então eu uso uma, uns e umas, que são os artigos indefinidos, porque eu vou generalizar. Eu não vou especificar. E os numerais? Os numerais nos dão ideia de número. Nós temos os numerais ordinais, os cardinais, os multiplicativos e os fracionários, que seria um assunto para um outro vídeo, né? Porque hoje é só uma revisão. Os pronomes. Toda vez que eu vou falar em pronome dentro de uma sala de aula, o pessoal fica assim, tem o eu, todo mundo lembra, o ele, todo mundo lembra, mas fica um pouco perdido. Tem o pronome pessoal do caso reto, tem o pronome demonstrativo, tem o pronome de tratamento. E qual é a função do pronome, você sabe? O pronome tem duas funções. Por exemplo, a de substituir o nome. Maria é uma menina bonita. Ela é uma menina bonita. O pronome pessoal do caso reto, ela, substitui Maria. Então aqui ele tem a função de substituir. E quando é que ele acompanha um nome? Sua mãe é muito legal. Sua, pronome possessivo, acompanha o substantivo mãe. Então, ele tanto pode acompanhar como pode substituir o nome. Preposição.
É uma palavra que une dois elementos dentro de uma frase, estabelecendo uma relação de sentido entre eles. Essa relação de sentido pode ser de lugar, tempo, companhia, posse. Por exemplo, vamos falar sobre política. Sobre é uma preposição que tem sentido de assunto. Estive em São Paulo. Em traz uma relação de sentido e o sentido aí é de lugar. É uma lista grande de classificação. Seria um ótimo assunto, mas vamos deixar para um outro vídeo. Agora vamos falar sobre conjunção. A conjunção é um termo que liga duas palavras ou duas orações com o mesmo valor gramatical, estabelecendo uma relação de sentido entre elas. A conjunção é muito importante, principalmente para que você interprete de maneira adequada um texto. Tem as orações coordenativas e subordinativas. Isso é um assunto para talvez 2 ou 3 vídeos aí. Um assunto que eu adoro e que acho importantíssimo. Por exemplo, eu estudo e trabalho. Esse e é uma conjunção e liga o verbo estudo com o verbo trabalho. Tem um valor que é o valor de adição. Nesse caso, o e é uma conjunção aditiva. Conjunção coordenativa aditiva. Outro exemplo. Estudou muito, mas não passou de ano. Esse mas já tem um valor de oposição. Ele estudou muito, mas não passou de ano. Também uma conjunção coordenativa, mas com o valor de oposição. Se não chovesse, eu iria à praia. Esse se do início da oração tem um valor condicional. Nesse caso, o se é uma conjunção subordinativa. Esse é um conteúdo mais complexo, muito mais complexo, que eu teria de falar aqui em 2 ou 3 vídeos para que ele fique bem explicadinho. Então, é só uma revisão, mas se você já ouviu falar em conjunções, já deu para lembrar, né? Tem as coordenativas e as subordinativas. Advérbio. Esse assunto eu também gosto muito e também ia precisar de mais alguns vídeos, mas para relembrar, o advérbio, ele pode modificar o verbo, o adjetivo e também o advérbio. Por exemplo, acordei cedo. Cedo é um advérbio de tempo, porque ele cria uma relação de sentido, e esse sentido, no caso, é de tempo, dentro dessa oração. Também tem uma classificação para os advérbios. Acordei muito cedo. Já não é acordar cedo, é pior ainda, gente, é acordar muito cedo. Esse muito intensifica o advérbio cedo. Então, aqui no caso, esse advérbio vai ser de intensidade. E o verbo? O verbo eu sei, é aquele que expressa ação. Só isso mesmo? Tem certeza? Nada disso. O verbo ele tanto pode expressar ação, como ele pode expressar estado e também fenômeno da natureza. Relembrou? Então, um exemplo de ação. Ana anda rapidamente pelo pátio. Esse anda aí, ele expressa de fato uma ação, porque a Ana ela está caminhando pelo pátio. Ana anda triste ultimamente. Nesse caso, esse anda expressa um estado da Ana. Ela está triste ultimamente, já não é um verbo que expressa ação. Agora, a Ana vai sair da jogada dos meus exemplos, porque para fazer essa oração eu não vou precisar de sujeito. No caso do fenômeno da natureza, quando o verbo expressa um fenômeno da natureza, não tem sujeito na oração. Choveu muito ontem. Não foi a chuva, hein, gente? Não tem, a chuva não é o sujeito, por favor. Choveu muito ontem, nevou em Santa Catarina. Então, nevou, choveu, trovejou. Nesse caso, expressa fenômeno da natureza. Verbo também é um assunto bem mais complexo que a gente precisaria aí de uns vídeos para poder falar. Aqui é só uma revisão. Para finalizar, as interjeições. As interjeições são palavrinhas invariáveis que são usadas para construir, expressar as nossas emoções, os nossos sentimentos. Deve-se levar em consideração muito o contexto, né? Porque quando eu falo, você consegue ouvir, né, a entonação e fica muito claro o que eu quero, qual o sentimento, a emoção que eu desejo expressar. Dentro de um contexto, você tem que observar direitinho, porque, por exemplo, um pode ser um depende aí do que o contexto vai te dizer, da mensagem que ele quer te passar.
Bem, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no canal e fique atento a tudo que tiver por aqui, porque eu vou gostar muito da sua companhia esse ano. Fique com Deus e até a próxima!